Capítulo 4. Daquelas lamas racistas, estes barros monogâmicos. Pablo Pérez Navarro. Basta navegar nas redes sociais por um instante em grupos poliamorosos para ver que a maioria deles, na Europa e na América de norte a sul, explica logo de cara que o poliamor é diferente da poligamia. Imaginemos a situação de entrar no mercado e ver um anúncio de peras. Peras a 3 euros. E imediatamente o esclarecimento, não são bananas. Ou ver um carro anunciado com o aviso, não é uma bicicleta. Se os grupos poliamorosos têm tanta pressa de esclarecer suas diferenças com a poligamia, é por 2 razões. A primeira, a islamofobia poliamorosa, da qual falarei mais adiante, quando analisaremos a questão de suposta igualdade de gênero poliamorosa, o principal argumento usado para criar a diferenciação em relação à poligamia. A segunda, porque existem semelhanças óbvias, e temos tanto medo da diferença quanto o pânico das semelhanças. Esse terror não foi inventado por grupos poliamorosos. É consequência da herança de uma antropologia que classificou as relações amorosas em termos hierárquicos e cujo discurso penetrou sem contestação em todos os âmbitos, desde os relatos acadêmicos até a música popular ocidental. Insistem em nos dizer que existem 2 maneiras diferentes e até opostas de codificar as relações de amor, monogamia e poligamia, entendida basicamente como o casamento de um homem com várias mulheres, poliginia. O centro ideológico de um e de outro são Ocidente e Oriente, 2 conceitos cuja origem é situada por Ryszard Kapuscinski na Batalha das Termópilas, que ocorreu entre as polis gregas, lideradas por Esparta, e o Império Persa, liderado por Xerxes I, por volta do ano 480 antes da Era Cristã. Nota de rodapé 33. A abreviação de AEC, não é antes da Era Cristã, corresponde a antes da Era Comum, que é uma das fórmulas propostas para definir o calendário internacional sem colocar o cristianismo nominal no centro. A confrontação entre esses termos, Oriente e Ocidente, passou por muitas vicissitudes históricas, as quais não abordaremos aqui. Mas é importante saber que, a partir do século XIX, renova-se por meio do discurso, do dispositivo orientalista, e veio substituir com essas palavras o tradicional mouros e cristãos. Desde os atentados no território dos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, esse confronto ideológico passou por um novo giro linguístico, para se configurar desta vez no binômio Ocidente/Islã. 2 termos perfeitamente compatíveis e com uma definição bastante vaga. Esses tipos de construções ideológicas, de tão repetidas, acabam ganhando um sentido em nossa mente e na comunicação, mesmo que não possam ser sustentados de maneira concreta para além das suposições e preconceitos. George Michael cantou sobre isso em Freedom 90s, nos anos 1990. Tudo o que precisamos fazer é pegar essas mentiras e de alguma forma transformá-las em verdade. A palavra poligamia não tem origem árabe nem é uma palavra no Alcorão, como muitos não muçulmanos parecem acreditar. Ela é usada no grego clássico desde o século II, aplicada a pessoas, também é usada em botânica e zoologia, e desapareceu por séculos para reaparecer em francês em 1558 e em inglês em 1590. A palavra poliginia, aliás, é um neologismo do século XVIII. O Islã data do século VII. Então estamos falando de quase 1000 anos durante os quais a prática de múltiplos casamentos não era chamada de poligamia na Europa. A resposta claramente não é a falta de contato, já que a Península Ibérica foi muçulmana por muitos séculos. Entre os mouriscos, isto é, os muçulmanos convertidos ao cristianismo, que viviam em terras cristãs, conversões muitas vezes forçadas, houve alguns registros de vários casamentos, mas, pelo que pude descobrir, não se empregava a palavra poligamia, a menos que seja utilizada pelo pesquisador ou pesquisadora contemporânea. Nas crônicas escritas naquele tempo, falava-se em tomar várias esposas, que é exatamente a expressão utilizada em árabe, matrimônios múltiplos.
É o que o Alcorão diz no capítulo 4, versículo 3, referindo-se ao fato de que um homem pode se casar no caso da existência de órfãos. Nota de rodapé 34, pela tradução de Samir El-Hayek, o primeiro a verter o Alcorão diretamente do árabe para o português. Se temerdes ser injustos no trato com os órfãos, podereis desposar 2, 3 ou 4 das que vos aprouver entre as mulheres. Mas temerdes não poder ser equitativos para com elas, casai então com uma só, ou conformai-vos com o que tender à mão. Isso é o mais adequado para evitar que cometais injustiças. E a obrigação de ser equitativo com todas as esposas. Mesmo com toda a magnitude que esse assunto tomou entre os próprios muçulmanos estrangeiros, essa é, por incrível que pareça, a única referência feita a matrimônios múltiplos em todo o texto corânico. No século VII, então documentados reis com milhares de esposas, literalmente, e não necessariamente muçulmanas, os casamentos múltiplos eram uma prática comum entre homens poderosos. Assim, o Islã não inventa múltiplos casamentos, mas os regula e minimiza. De qualquer forma, essa questão merece uma investigação muito mais exaustiva, porque, sem dúvida, contém informações importantes sobre a nossa maneira de nos construir amorosamente. A antropologia, como disciplina, nasceu no século XIX nos círculos acadêmicos dos Estados Unidos e da Europa, no contexto da segunda onda da expansão colonial, justificada e apoiada em teorias revolucionistas que incluem raça e gênero como fatores naturais e biológicos de uma desigualdade que vem dada precisamente por esses discursos. Não só somos diferentes, mas alguns de nós somos, ou são, dependendo do ponto de vista, melhores, superiores. Assim, essa antropologia busca nos povos, entre aspas, do mundo, aqui a palavra mundo se refere à alteridade, entre aspas, os outros em relação à pesquisadora, os indícios de um passado evolutivo que explique o nós em seu estado primitivo, antigo, bárbaro, um estágio obviamente pior do que o presente. Essa primeira antropologia não busca aprender com os outros, mas sobre os outros, que constitui um objeto de estudo e usurpação que de forma alguma interpela ou questiona as formas do, entre aspas, nós. Como o Oriente ou o Ocidente, o nós também é um conceito tremendamente escorregadio. Quando eu era pequena, sempre fui xarnega, uma catalã que não era suficientemente catalã porque seus pais haviam migrado da Galícia, mas que também não era galego o suficiente uma vez que havia nascido na Catalunha. O xárnego, que pode definir uma forma de não ser nada, uma maneira de não se encaixar em binarismos, é o nosso queer, embora não seja tão moderno chamá-lo assim. De qualquer forma, cresci tendo muito claro meu lugar periférico. Aos 19 anos, deixei o país e só voltei esporadicamente depois de uma década. Foi em uma dessas visitas, fazendo compras no mercado, que aconteceu. A lojista, surpresa ao me ouvir falar catalão, apesar da aparência nórdica, me perguntou: Nena, tu d'on ets? Querida, de onde você é? Em catalão. Ao que respondi quase automaticamente: sou xárnega. Ela me lançou um grito jovial e me incluiu, sem mais, em seu nós. Res, nena, res, aqui todos são iguais, todos catalães. Nada, querida, nada, aqui todos somos iguais, todos catalães, em catalão. A partir do início dos anos 1990, parei de sentir a pressão por não ser suficientemente catalã, exceto em raras ocasiões. E isso se deu porque havia chegado um inimigo maior que eu. Como sempre digo com toda a ironia, os mouros me fizeram catalã. O nós, entre aspas, portanto, sempre depende de quem o enuncia e não necessariamente conta com a aprovação do restante das pessoas incluídas no conjunto. Quanto às relações de parentesco, o trabalho feito por esta antropologia, que buscava as raízes arcaicas de um nós eurocêntrico, contém essa mesma perspectiva. Situam no centro as formas familiares típicas burguesas da Europa de meados do século XIX e, a partir daí, são estudadas e situadas de maneira linear todas as outras possibilidades encontradas nas pesquisas de campo. Mas tudo é pensado em relação à estrutura considerada neutra, isso é, em relação à estrutura monogâmica. Assim, todas as realidades tornam-se parte do passado do casal eurocêntrico e burguês. É importante ter em mente a questão de classe social, porque o, entre aspas, casalzinho reprodutor, como denominado por Juan
Goy-Chisholm ainda não havia atravessado as últimas barreiras da classe no século XIX. Jacques Danzelot, 2005-2001, apresenta números de concubinatos nas camadas populares que correspondem a 1/3 ou até metade das uniões, o que levou à realização de autênticas campanhas de imposição do matrimônio por todos os meios possíveis, não apenas através da moral, mas também mediante tratados que demonstram aos homens de negócio que o matrimônio é uma fonte de fortalecimento econômico. Em outras palavras, a antropologia não apenas classificou as relações de parentesco de maneira hierárquica, mas o fez, no que dizia respeito à Europa, sobre ideais. Não sobre a realidade do que estava acontecendo, nem sobre a observação das práticas atravessadas pela classe. No centro, colocou-se o casal burguês europeu e, a partir daí, o restante foi organizado. A antropóloga Lourdes Mendes denomina esse tipo de análise de evolucionismo, segundo o qual a humanidade avança do simples para o complexo. É basicamente um esquema que segue o racismo universalista, uma única linha evolutiva da barbárie à civilização, que pressupõe que o Ocidente está na vanguarda da civilização, enquanto o restante do mundo está a caminho dessa mesma civilização, que é a única e a melhor. É o tipo de racismo, por exemplo, que vemos amplamente na obsessão de alguns feminismos brancos hegemônicos em acreditar que tirar a roupa é a única forma de libertação e de direito ao próprio corpo, ante a possibilidade, por exemplo, de emancipação por meio do véu islâmico, considerado um atraso tolerado às vezes, sob o olhar lançado para o dia futuro em que elas entenderão por si só, ou seja, o dia em que elas chegarão ao estado de civilizada nudez. Em relação ao parentesco e seguindo a revisão crítica da Mendes, nota de rodapé 35, cito as autoras com o sobrenome precedido pelo artigo, uma fórmula incorreta, mas que me permite manter visível o gênero. As evolucionistas entendem que o passado humano foi de promiscuidade sexual e o tabu do incesto foi o gatilho da evolução, uma vez que levou os homens a refrear seus desejos sexuais descontrolados. Esses antropólogos, confirma ela, consideram que a família monogâmica é o único tipo de família civilizada. Nota de rodapé 36. Abre aspas. Para o evolucionismo, o progresso é biosocial e a humanidade avança mental e materialmente do mais simples ao mais complexo. Lendo as obras dos evolucionistas, constata-se 1. Que, exceto Westermarck, assumem a hipótese de que, num passado distante, existiu a promiscuidade sexual. 2. Que acreditam que o tabu do incesto, surgido de um sentimento de moralidade ligado às crenças religiosas, foi capaz de conter os instintos sexuais dos homens e deu origem às primeiras formas de organização social. 3. Que consideram a família baseada no casamento monogâmico como o único tipo civilizado de família. 4. Que pensam que a linha divisória entre a sociedade selvagem e a civilizada é estabelecida pelo fato de que as primeiras se organizam socialmente com base no sexo e no parentesco, enquanto as últimas o fazem politicamente, levando em consideração o território e a propriedade privada. 5. Que acreditam que as mulheres foram as maiores beneficiárias dos estágios da civilização. Fecha aspas, Mendes, 2008, página 41. Laura Betzig, 1995, da Universidade de Michigan, chega ao ponto de afirmar que, se entendermos o que nos levou à monogamia, entenderemos o que nos levou à democracia, criando um elo totalmente forçado entre os dois contextos. Situa, mais uma vez, algumas formas sociais contextuais ao lado da civilização e outras ao lado da barbárie, sem analisar muito nem o contexto histórico da implantação da democracia em algumas regiões do planeta, nem os processos coloniais que devastaram outras formas de governo perfeitamente sustentáveis, nem os processos neocoloniais de intervenção no autogoverno das antigas colônias. Para esse tipo de antropologia, portanto, desde o século XIX até hoje, existe um corte civilizatório entre a monogamia e outras formas de parentesco. A hierarquia põe a poligamia em segundo lugar e os casamentos grupais abaixo desta. Claro, todos heterossexuais. As margens compostas por amantes e práticas fora da heteronormatividade são ignoradas no estudo de parentesco e passam, se é que existem, para outras categorias de estudo. Essa abordagem coloca uma ênfase recorrente no número de pessoas envolvidas, mas não na maneira como o vínculo é estruturado interno e externamente.
Se são duas pessoas, é monogamia. Se são mais, é poligamia. A princípio, só está prevista a possibilidade de um homem com várias mulheres. Portanto, são necessários os neologismos poliandria e poliginia para esclarecer de quais uniões estamos falando. Mas ambos os termos são usados vários séculos depois da reintrodução da palavra poligamia nas línguas europeias modernas. Os antropólogos, em masculino intencional, que compõem a maior parte da bibliografia sobre parentesco nas universidades, ainda são Claude Lévi-Strauss, Bronislaw Malinowski e até Friedrich Engels, que também escreveu sobre a família. Esses antropólogos não veem diferença entre um homem casado com várias mulheres e essas mesmas mulheres quando são emprestadas aos irmãos do marido. Não estou tentando moralizar a percepção de ser dada de presente, entre aspas, algo que provavelmente vem marcado de maneira poderosa pelo olhar ocidentalizado. Mas, sem dúvida, uma forma de relacionamento e a outra não podem ser definidas simplesmente denominando uma de poliginia e a outra de poliandria. Nota de rodapé 37, abre aspas. Entre os Tupi-Kauari do Brasil Central, um chefe tribal pode se casar com várias irmãs ou uma mãe e suas filhas, de um casamento anterior. Neste último caso, os filhos são criados conjuntamente pelas mulheres, que não parecem se preocupar muito se os filhos que estão criando são seus ou não. Além disso, o chefe empresta de bom grado suas esposas e seus irmãos mais novos aos funcionários da corte e aos visitantes. Nós nos encontramos, portanto, não só diante de uma combinação de poliginia e poliandria, mas a confusão aumenta ainda mais pelo fato de que as coesposas podem estar relacionadas por estreitos laços consanguíneos prévios ao matrimônio com o mesmo homem. Lévi-Strauss, 1995, página 4. Mas dado que o foco é apenas a quantidade de pessoas envolvidas na questão e considerando que são formas menos evoluídas do que a monogamia burguesa, a dinâmica relacional não é estudada para além disso. Recordemos o contexto: século XIX, expansão colonial, Freud, e assim, Lévi-Strauss não é o pior deles. Na medida em que o parentesco está ligado de maneira indissolúvel à transmissão matrimonial ou à divisão do trabalho, é um objeto de estudo necessário para uma infinidade de disciplinas. Engels estudou a família, analisando especificamente a transição para a monogamia burguesa, também colocada no centro explicativo. Ele ignora a dinâmica de poder e de gênero e claramente passa por alto por questões de raça e violências do colonialismo sem lhes dar muita importância, como se fossem uma chuva de verão que dificilmente o distrai do centro da questão, os números. Em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, escreve: aliás, no caso do rapto das mulheres, já se percebe um vestígio de transição para o casamento monogâmico, pelo menos na forma do casamento do par. Depois que o jovem rapta ou sequestra a menina com a ajuda de amigos, todos eles, um após o outro, servem-se sexualmente dela, mas depois disso ela é considerada a esposa do jovem que organizou o rapto. Em contrapartida, se a mulher raptada consegue fugir do esposo e é pega por outro, ela se torna esposa deste, e o primeiro perde sua prerrogativa. Ao lado e no interior do casamento grupal que subsiste em toda parte, vão se compondo, portanto, relações de exclusividade, vão se formando pares por períodos mais longos ou mais curtos, paralelamente à poligamia, de modo que o casamento grupal está em processo de extinção também ali, só restando saber quem desaparecerá primeiro sob a influência europeia, o casamento grupal ou os negros australianos que o praticam. Engels, 2019, páginas 114 a 115. Os exemplos desse olhar são infinitos. Malinowski considera como patrilinearidade a herança de pais para filhos e como matrilinearidade a herança passada pelos irmãos das mulheres. Para ele, são duas situações equivalentes. Toda a obra de Malinowski sobre a sociedade trobriandesa é androcêntrica. Nota de rodapé 38. O antropólogo polonês Bronislaw Malinowski fez investigações de campo entre os habitantes das ilhas Trobriand, arquipélago que hoje pertence à Papua Nova Guiné, entre os anos de 1915 e 1918. Nota do tradutor. Toda a obra de Malinowski sobre a sociedade trobriandesa é androcêntrica.
O antropólogo estuda apenas os machos, já as fêmeas são estudadas em relação a e sob o ponto de vista deles. Nunca o contrário ou com o ponto de vista delas como complementar. Todos esses trabalhos têm sido amplamente problematizados pela antropologia feminista e decolonial. Se eu retorno aos exemplos clássicos euro- e androcêntricos, burgueses e coloniais, é porque eles ainda são os autores lidos como exigência curricular às universidades de meio mundo, e o digo literalmente. E porque essa concepção da monogamia e da poligamia como estruturas diametralmente diferentes por conta da diferença numérica segue operando em nosso modo de entender os relacionamentos e repercute de maneira ampla quando pensamos sobre nossa vida amorosa. Continua operando a ideia de que a monogamia é uma maneira mais evoluída, mais civilizada e mais autêntica de se relacionar amorosamente. O legado desses estudos construiu um pensamento amoroso que está por todos os lados, do cinema às teses de doutorado, passando pelos livros de autoajuda amorosa ou poliamorosa. É por isso que tentamos quebrar a monogamia multiplicando-a, sem entender que as possibilidades de multiplicá-la e penalizá-la estão totalmente atravessadas pelo gênero. E é por isso que, como veremos mais adiante, construímos identidades racistas a respeito do fantasma da poligamia, especialmente no que se entende por poligamia muçulmana, com base em preconceitos cruzados de homonacionalismo. Nota de rodapé 39. Homonacionalismo é um conceito desenvolvido em 2007 por Jasbir Puar, professora do Departamento de Mulheres e Estudos de Gênero da Universidade Rutgers, dos Estados Unidos, no livro Terrorist Assemblages, Homonationalism in Queer Times, Conferências Terroristas, Homonacionalismo em Tempos Queer, Durham, Duke University Press, 2007. Não publicado no Brasil. Na introdução da obra, a teórica queer explica que existe nessa dinâmica um tipo de excepcionalismo sexual, a emergência da homossexualidade nacional, que chamam de homonacionalismo, que corresponde à saída do armário do excepcionalismo do Império Estadunidense. Mais adiante, esse tipo de homossexualidade opera como um modelo regulatório não apenas de normatividade gay, queer ou da homossexualidade, mas também de normas raciais e nacionais que reforçam os sujeitos sexuais. Há um compromisso com a ascendência global dominante da branquitude, whiteness, que está implicado na propagação dos Estados Unidos como um império e as alianças entre essa propagação e esse tipo de homossexualidade. Nota do tradutor. Com base em preconceitos cruzados de homonacionalismo e de purple washing. Nota de rodapé 40. Purple washing é um termo cunhado pela própria Vassalo em 2014. É o processo de instrumentalização das lutas feministas com a finalidade de legitimar políticas de exclusão contra populações minorizadas, que são habitualmente de cunho racista. O paradoxo é que essas populações minorizadas também incluem mulheres. Derivei esse termo a partir do pinkwashing amplamente definido por Jasbir Puar ou Dan Dean Spade. Ver Del Pornoburka al Purplewashing, dos trucos mais sucios contra o feminismo, da pornoburka ao purplewashing, os golpes mais baixos contra o feminismo. Entrevista de Brigitte Vassalo a Vitor Lenore, El Confidencial, 3 de abril de 2016, nota da tradutora. E é por isso que, como veremos mais adiante, construímos identidades racistas a respeito do fantasma da poligamia, especialmente no que se entende por poligamia muçulmana, com base em preconceitos cruzados de homonacionalismo e de purplewashing, a construção fantasmagórica e binária das identidades culturais nacionais a partir da fantasia da igualdade de gênero. Voltando à construção ocidental da monogamia, se mudarmos o foco do número de pessoas envolvidas no relacionamento para as relações de poder que o articulam e para as formas que essas articulações assumem, alcançamos um ponto de vista totalmente novo e, na minha opinião, muito mais interessante. Isso posto, legitimar um número maior de casais simultâneos ou mais gente no casal não altera os mecanismos que definem o sistema. A própria base do privilégio estrutural da unidade ou unidades reprodutoras em relação a outras, bem como a aplicação de mecanismos de poder que defendem e promovem essas unidades, faz com que o elo privilegiado seja inscrito em um sistema teórico, socioeconômico e afetivo
que determina todos os aspectos da vida através de formas biopolíticas e, acima de tudo, gera a constituição de uma forma exclusiva e conflituosa de pensamento, de identidade, que articula todos os outros sistemas. Em diferentes níveis, o sistema monogâmico torna impossível qualquer outra forma de construção de vínculo, exceto após um doloroso processo de ressignificação e desconstrução. E estou convencida de que trabalhos com perspectivas decoloniais e pós-coloniais sobre a influência dessas construções de pensamento monogâmicos em outras formas relacionais, como a poligamia muçulmana, também podem nos fornecer informações extremamente necessárias para entender a estrutura do pensamento monogâmico e as formas de resistência ao sistema imposto, seja qual for o contexto. Fim do capítulo 4.